Há livros que eu leio em completo estado de euforia. Eu vou falar sobre um agora que li dessa maneira e preciso me segurar para não ficar atropelando tudo. Vai ser daqui a 10 segundos, enquanto roda a vinheta. Você pode então curtir esse vídeo, compartilhar, comentar. Logo eu volto, fique aí porque o livro é muito bom mesmo. O livro é esse aqui, Fogo do Céu, Havercox, a Ascensão Pentecostal e a Reformulação da Religião no século XXI. Havercox é autor de um livro clássico chamado A Cidade Secular, que ele fala sobre o livro aqui, e ele diz que as previsões que ele fez na década de 60, quando escreveu aquele livro, se mostraram completamente equivocadas, porque ele imaginou o século XX, a gente entrando no século XX, uma sociedade inteiramente secularizada, sem dar muita bola para a religião, com o triunfo da ciência total. E aí, eis que de repente surge o movimento pentecostal, que já havia surgido, que já estava no seu auge naquela época, mas que não havia despertado a atenção dele e nem de outros pesquisadores. Ele então foi pesquisar sobre o movimento pentecostal e escreveu então esse livro aqui. Para isso ele visitou 4 continentes, vários países, inclusive o Brasil. É show o relato que ele faz aqui do Brasil, porque ele cita algumas figuras que nós conhecemos. Uma mulher, de modo especial, é uma figura pública, bem conhecida, eu não vou dizer o nome. E outra pessoa que ele encontra no Rio de Janeiro é o autor deste livro aqui, que é um pesquisador também sobre pentecostalismo, Francisco Cartacho Rolim. Olha que loucura! Ele começa a falar sobre... Logo que eu comecei a ler esse livro, busquei esse aqui para reler. Esse livro, eu tenho ele desde o dia 20 de novembro de 1986. Vai fazer 40 anos que eu tenho esse livro e que eu li. E quero reler agora. E aí, no meio desse livro aqui no Brasil, numa roda de pessoas, de teólogos, entre eles está Francisco Cartacho Rolim, o autor desse livro. Olha os caminhos. Bom, ele começa, claro, falando de um grande movimento que houve no final do século XIX em Chicago, que foi uma feira mundial lá em Chicago, e houve lá um espaço chamado de Parlamento Mundial das Religiões. Ali, pessoas de várias religiões, das grandes religiões do mundo, estiveram expondo, fazendo exposições, e aquilo foi visto como uma coisa assim fantástica. Só tinha branco, um negro, para não dizer que não tinha nenhum negro, esteve lá e falou tal. E ele coloca como um acontecimento importante naquele momento. Mas o mais importante estava por vir. Aqui no seu livro, ele faz uma breve biografia de William Joseph Seymour, que é o fundador, digamos assim, do pentecostalismo. Num casebre, numa casinha velha, na Avenida Bonnie Brae, 214, em Los Angeles, houve manifestações muito estranhas ali. Era 9 de abril de 1906. E um derramado espírito. Algumas pessoas começaram a falar em línguas estranhas. E aí, logo, aquela rua sem importância nenhuma, aquele casebrezinho, começou a encher. Depois teve problema já entre a liderança do movimento, porque havia uma mulher muito importante ali, que foi muito importante para o ministério de Seymour, mas que já se divide, tem problema. Ele aluga, então, uma casinha na rua Azusa 312. Simples, bancos muito simples, o púlpito são caixotes empilhados para funcionar como púlpito. E ali, então, no dia 14 de abril de 1906, acontece o primeiro culto e, segundo os relatos dos presentes e de pessoas da época, houve ali aquele derramar do Espírito, como tinha acontecido em Atos 2. As pessoas falaram em línguas,
Houve então uma manifestações dos dons do Espírito Santo, cura, profecia, e durante 3 anos vai haver fortemente ali na Rua Azusa essas manifestações do Espírito e vão atraindo gente dos Estados Unidos inteiro. Vai descendo gente, e crescendo e se proliferando. Quando a gente vai ler a vida de Seymour, aqui, a biografia, muito curta, né? Uma mini biografia, a gente vê algumas pessoas que foram importantes na vida dele, como Charles Parham e William Durham, que foram importantes, pastores, pregadores, que quando a Rua Azusa está no auge, eles vão lá para pregar. E principalmente o Charles Parham vai fazer críticas fortíssimas, porque lá na Rua Azusa não havia diferença entre branco, negro, homem e mulher. Sabe aquela ideia de Paulo que não existe judeu nem grego, jovem nem velho, homem nem mulher? Era esse o contexto que estava ali na Rua Azusa. E aí, esses pastores que eram brancos criticam, ficam assustados de ver brancos e pretos se abraçando, preto abraçando mulher branca, chorando, todo mundo emocionado, escandaliza muito. Tanto que, a partir dali, já vai ter uma forte divergência e vai ser o William Durham que, com outras pessoas, vai criar a Assembleia de Deus, também, que é filha, de certa forma, da Rua Azusa, de tudo que acontecerá ali, porém, a Assembleia de Deus predominantemente branca. A ordem era que ali não haveria negro liderando brancos. Então, por que é que a Rua Azusa então vai sofrer forte discriminação? Porque naquele casebre, naquela casinha da Rua Azusa, vai estar predominantemente empregados e empregadas domésticas, filhos e netos de escravos. É um movimento pobre, periférico e que, no entanto, cresce e toma o mundo inteiro, de certa forma. Esse livro, o ideal era que a gente fizesse aqui um bate-papo de cada capítulo separadamente, fazendo vídeos separados de pelo menos meia hora para cada capítulo. Mas eu não vou fazer isso, vou só dar uma pincelada. Então, Evercox faz essa pesquisa, ele vê que já no início o movimento pentecostal, ele vai ver que isso mudou com o tempo, o movimento pentecostal não quer dialogar com política, não quer saber de política, não se envolve muito com os problemas, vamos dizer assim, do mundo, porque a questão do milênio exercia um papel muito importante dentro daquele grupo. Eles estavam muito mais preocupados na volta de Jesus Cristo do que em se envolver em política. E aí, uma das coisas que Evercox vai se chocar positivamente quando chega aqui no Brasil é porque ele vai num culto pentecostal, numa igreja na periferia do Rio, e ali é chamada uma mulher negra para dar um testemunho, e essa mulher negra depois vai ter uma importância política muito grande aqui no país, vai governar o Rio de Janeiro, vai ser a primeira senadora negra e, mais ainda, ela será associada, e sempre foi e continua, aos partidos ou a um partido de esquerda, algo que Evercox não imaginava que fosse acontecer, até porque não havia essa preocupação dentro do movimento pentecostal. Bom, vamos tentar resumir aqui. Ele pesquisou, por exemplo, na Rússia. Pois é, lá na Rússia, ainda quando estava na cortina de ferro, ainda na União Soviética, o movimento pentecostal chega ali e se expande também. Vários países da Europa, onde a igreja estava morrendo, o pentecostalismo também surgiu. Aqui no Brasil, na América Latina, é fortíssimo o movimento pentecostal. É o movimento religioso que mais cresce no mundo, é o pentecostalismo. Cresce mais do que o cristianismo, né? Claro, pentecostalismo é cristianismo.
Mas o crescimento do cristianismo, de modo geral, é menor do que o pentecostalismo, que é um subgrupo cristão que cresce muito mais, com muito mais rapidez. Ele vai também para a Ásia, ele visita a Coreia, vai numa igreja da Coreia que tem 800 mil membros, uma coisa de louca, a maior igreja do mundo, né? E ele então vê que há também uma renovação no movimento pentecostal. Há algumas questões importantes no livro que vão ficar de fora, mas eu queria citar uma. Ele diz que a conclusão dele é que o crescimento do movimento pentecostal se dá muito pelo poder ou a característica que o movimento tem de aproveitar elementos da cultura religiosa de cada país e incorporar o pentecostalismo. Por exemplo, a questão da dança, da musicalidade, ele vai inclusive dizer que é a mesma raiz do jazz, né, o movimento pentecostal. Ele vai ver que isso é uma herança africana, inclusive dos cultos africanos. Ele não fala o que eu vou dizer, mas quando você olha aqui no Brasil, o movimento pentecostal, em algumas igrejas, algumas denominações, trabalha e incorporaram, são inclusive apontadas como sincréticas por levar para dentro delas muito do espiritismo e também, apesar de combaterem as religiões de matriz africana, levaram para ali algumas coisas típicas das religiões de matriz africanas. Na Coreia, por exemplo, há muitos elementos do xamanismo dentro. E ele vai dizer também que aqui no continente sul-americano, muitas comunidades indígenas se converteram ao pentecostalismo porque puderam continuar, por exemplo, com seus rituais de cura. Antes, esses rituais de cura eram feitos em nome de entidades, de ídolos, digamos assim, e agora a cura é em nome de Jesus Cristo. Contudo, continua essa manifestação. Então ele diz que é por isso que um dos motivos para o crescimento é porque ele se adapta a todo lugar, a toda realidade. E quando a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, a grande renovação litúrgica se dá muito mais dentro do movimento pentecostal, que incorporou a música, digamos assim, brasileira dentro dos seus hinos e tudo mais. As igrejas tradicionais, como a nossa, a presbiteriana, segue ainda aquele padrão do inário, com aquela música que veio dos missionários americanos. O pentecostal não, você tem desde de tambor, de ritos e de coisas que, se você tirar o som, você pensa até que está diante de um culto de matriz africana e não numa igreja cristã. Então ele diz que é isso que facilita, as pessoas logo se identificam. E que é massivamente um movimento que foi tomado, digamos assim, dos pobres. É nas periferias das cidades que o pentecostalismo tem sua força. Bom, eu vou encerrar por aqui. Eu não falei 30% desse livro, não tinha como, ia ficar tudo muito extenso. Mas se você quer conhecer o pentecostalismo sem preconceito, ele faz críticas ao pentecostalismo, por exemplo, ele cita a teologia da libertação, né? E que a teologia da libertação, enquanto os pentecostais não se envolviam em política, a Igreja Católica, a teologia da libertação, as comunidades de base vão ter um envolvimento político e vão entender que as transformações da sociedade se passam pela participação política. Aí agora, ele diz agora, nos últimos anos, a igreja, principalmente o movimento pentecostal, entrou no mundo da política, só que entrou na extrema-direita, no oposto. Aí ele diz, então, os progressistas não têm como nem reclamar, porque eles criticavam os pentecostais por serem alienados, por não participarem da vida política. E agora não pode criticar porque eles participam da vida política. Não pode dizer, não pode misturar política com religião,
Por que não pode misturar? Bom, mas vocês defendiam que era dessas comunidades que tinham que surgir as lideranças para promover as grandes transformações sociais. Então, o livro é muito bom, é fantástico. Harvey Cox é muito bom, é um grande teólogo, um grande historiador. E essa edição da Thomas Nelson, só lamento ela ter saído com 30 anos de atraso. Por favor, leia, adquira esse livro e mergulhe na história do pentecostalismo sem preconceito. Eu fiquei muito mais, digamos assim, amando o movimento pentecostal, tendo uma visão muito mais positiva do que eu tinha antes, com minha visão reformada, formatada. Harvey Cox fez esse milagre na minha vida intelectual e espiritual, e eu quero que ele faça isso também na sua vida. E se você é pentecostal, leia para você se aprofundar, tá bom? Eu fico por aqui. E se você viu até agora, ficou até agora comigo, mas não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha e leia Fogo do Céu. Você vai ver. Muito bom. Tchau, tchau.